Então, vamos lá. Então, acho que a gente pode começar sobre a questão de tramitação de projeto, né, e falar um pouco sobre a IRA, né, como é que vai funcionar a análise de projeto. Então, Coronel, o senhor conseguiria dar uma explicação sobre isso, como é que vai funcionar, de que forma que o profissional faz a colocação, né, do seu projeto no sistema, se tem alguma regra que vai mudar, se a análise vai ficar em cada região, tentar dar uma explicação e falar um pouco sobre a instrução reguladora. Vamos lá. Para a gente entrar nesse tema, primeiro a gente tem que falar das responsabilidades, né? As responsabilidades no decreto, né? Existe um dispositivo bem claro lá no seguinte sentido, que cabe ao CBMSC analisar as características do imóvel, né? Enquadrar esse imóvel no risco e verificar se todos os sistemas previstos para aquele imóvel estão em PPCI, falando da análise do projeto, ok? Então, qual que é a responsabilidade e aonde o CBMC vai avalizar e vai indeferir um processo de análise? É justamente olhando essas situações. A gente analisa a característica do imóvel, né, com as informações que o responsável técnico vai passar. De acordo com essas características, nós definimos quais os sistemas necessários para aquele imóvel, né? E a gente verifica se o responsável técnico previu esses sistemas em PPCI. Toda a parte de dimensionamento e detalhamento, ele é de responsabilidade exclusiva do responsável técnico. Então, nós não vamos mais entrar no mérito, de maneira geral, né, do dimensionamento e detalhamento dos projetos preventivos contra incêndio. Por que eu falei de maneira geral? Né? Porque existe uma questão que é bom a gente deixar muito claro, que é o seguinte: como que a gente define que um projeto tem um sistema hidráulico preventivo? Né? É uma questão até um pouco filosófica, porque eu posso imaginar assim, eu posso ter um prédio de 10 pavimentos, eu posso ter uma RTI e um hidrante só nos 10 pavimentos, eu posso dizer que existe o sistema, né? Então a gente teve que criar critérios para dizer o seguinte: o que eu considero, né? Qual é a consideração, o que eu tenho que ver para ver se nesse prédio de 10 pavimentos eu tenho o sistema hidráulico preventivo previsto em PPCI. Então a gente analisa algumas coisas. Por exemplo, tem RTI? Tem. Tem um ponto de SHP em cada pavimento? Tem. Tem hidrante de recalque? Tem. Tem a válvula de retenção, que é uma coisa importante que nós utilizamos no combate, né? Tem. Então a gente começa a fazer algumas perguntas nesse sentido. Se a resposta a esses questionamentos forem todos positivos, a gente chega à conclusão que sim, está previsto o sistema hidráulico preventivo naquela edificação, ou seja, o sistema foi aprovado. Então, a nossa IRA, ela é voltada, o escopo geral dela é esse, é a gente responder alguns questionamentos para a gente detectar que o sistema foi previsto para aquele imóvel. Tá? É mais ou menos isso. Não sei se tu quer algum complemento. Não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, quiser colocar aí algum exemplo para que o coronel possa explicar. Veja bem, eu estou trabalhando em uma apresentação que provavelmente eu vou fazer para as federações do Estado. Hoje nós temos um checklist, né, na IN7, só para a gente entender a dimensão da diferença de uma análise para outra. Né? Hoje o nosso checklist do Estado, eu estou aqui com o meu computador aberto, vou dar uma olhadinha aqui no slide. O checklist atual para análise do PPCI, eu tenho 55 itens de verificação para o PPCI e tenho 132 critérios, tá, de avaliação. O ABITS eu tenho 67 itens e 158 critérios. Na instrução reguladora, a gente vai analisar 12 itens em PPCI e 8 itens em ABITS, 17 critérios em PPCI para PPCI e 14 critérios para ABITS. Então a gente pode ter uma noção da dimensão de que a gente vai fazer essa constatação global, né, de verificação de itens gerais, né. Certo.
Ok? Essa IRA, Coronel, ela vai ficar disponível como um complemento da instrução normativa, já que o checklist está na nossa norma hoje ao final, ou não? Não, não. A instrução reguladora, como ela está definida em decreto, ela é um documento interno. É um documento, é um procedimento interno da instituição, que ele vai ficar exclusivo para o público interno, assim como é a nossa diretriz, né, que são os nossos procedimentos. Certo. Todavia, né, ela estará toda vinculada ao ESCI. Então, todos os itens de análise da IRA e da IRV da BITS, eles estarão estarão no sistema, desculpa, no ESCI, e serão itens vinculativos. Então, por mais que isso não seja divulgado no documento, os indeferimentos são, de fato, as nossas IRA e IRV, porque estará lá o critério da avaliação, o objeto de avaliação, que é o sistema, né, resumidamente. Por exemplo, nosso objeto de avaliação, a IN06, que são os extintores. Critério de avaliação, quantidade de extintores. Então, nós temos um critério para verificar se a quantidade de extintores está ok, né? A gente tem esse critério previsto na nossa IRA, e o indeferimento é um indeferimento padrão, ele vai lá, a quantidade de extintores está insuficiente, favor verificar o artigo tal. Então, isso está previsto lá no EC, então, o indeferimento, quando houver, ele vai ser um indeferimento padrão para todo o Estado. Então, nós não vamos mais ter o problema de ter um indeferimento aqui em Florianópolis, um indeferimento lá em Chapecó, um diferente em São Miguel, ou seja, os critérios eles serão os mesmos para todo o Estado. E uma coisa que a gente está prevendo, além disso, é que, além do indeferimento que ele está vinculado, o analista, ou o vistorador, no caso do ABITS, ele vai poder fazer algum comentário em cima daquele indeferimento para auxiliar o responsável técnico ou o responsável do imóvel a corrigir aquilo que está errado, né? Imagina uma grande indústria que tenha vários blocos e a gente está analisando todo esse processo. Às vezes está faltando extintor em um bloco e a gente detectou isso na nossa análise. O analista vai colocar lá, para o bloco tal foi verificado que está faltando extintores. Então a gente vai dar um direcionamento para que o responsável técnico possa corrigir aquele erro. Ou seja, vocês mesmos podem ser os fiscais de que as instruções reguladoras estão sendo respeitadas, né? Porque não tem como eu colocar a quantidade de extintor e o item da quantidade de extintor e eu escrever uma coisa que não esteja relacionada a isso no indeferimento abaixo. Então, pelo que eu entendi, o analista vai abrir o projeto, vai ter o seu checklist, a IRA, né, que é o seu checklist ali de análise, e ele vai verificar com relação, tem extintor? Ele vai colocar no relatório de indeferimento ok? Ou ele não vai citar se estiver ok? Vai só ser citado no relatório aquilo que está faltando. Pelo que eu estou entendendo é isso, né? Isso mesmo. Só vai aparecer no relatório o que está como item de indeferimento. O deferimento, se está ok, não aparece. Perfeito. Então tá. E até aproveitando, né, esse mesmo item, Coronel, a gente tem na prática hoje, às vezes, alguns detalhamentos de projetos em amplitude maior ou mais detalhados, porque às vezes o profissional acaba desenvolvendo o projeto executivo já para análise de projeto. Isso é muito comum para que não tenham duas fases, né? Que eu não tenha a fase do projeto aprovado e depois o projeto executivo. E no projeto executivo, os profissionais, a depender da complexidade da dedicação, gostam de dar uma melhorada de informações, até mesmo de como proceder à execução de um determinado sistema que, às vezes, ali na instrução normativa nossa, nos próprios artigos, não está descrito. Isso não vai ser um problema, certo, Coronel? O profissional pode detalhar ao nível que ele achar importante, desde que ele mantenha os critérios mínimos da IRE, perfeito? O Gelaim quer responder? Positivo, Coronel. O Daniel, então, na verdade, a nossa IRA e IRV, ela está focada no que é exigência normativa, né? No que aquilo que a gente achou realmente importante para a segurança global da edificação. Tudo que você colocar extra, se você colocar extra, questão de detalhamento e tudo mais, isso não será objeto
de análise nossa, tá? Não, se tu botar coisa a mais, não tem nada na RA e RV que vai me remeter a procurar coisas diferentes no seu projeto, tá? Então, assim, a não ser que, né, por exemplo, você está apresentando um projeto de um CPD, por exemplo, um CPD grande, a IN1 parte 2 não exige que faça algum outro sistema, e você quer colocar lá um sistema de CO2 ou alguma coisa assim. Se você está constando naquele projeto questões extras sobre projetos diferentes daqueles exigidos, daí, né, se você vai botar um sistema diferente, você vai ter que botar na íntegra o que esse sistema tá pedindo, né? Então, mas detalhamentos extras sobre execução, essas coisas, não, a gente não vai ser objeto, a gente não vai olhar isso, tá? Ou seja, mesmo que o sistema não for exigido nas tabelas da IN1 parte 2, e eu quiser prever, ele tem que estar de acordo com o que se você exatamente, e inclusive se você prevê você vai prever um sistema que não está na exigência lá, mas você vai prever esse sistema, inclusive você tem que alterar ele lá e dizendo, ó, esse sistema existe na minha edificação e está aqui o projeto dele conforme a N específica, né? Perfeito. Mas voltando, né, aqueles detalhamentos que você ia se referir para uma execução melhor, isso não é objeto nosso, ninguém vai mandar vocês tirarem mais. Né? Perfeito. Eu queria fazer um complemento. Eu acho que é muito importante a gente comentar sobre isso nesse momento, já que a gente está falando do que vai estar na IRA, o que não vai estar, o que vai ser objeto, o que não vai ser objeto, que é o seguinte: eu acho que todos os profissionais, né, técnicos do Estado, né, todos os empresários, enfim, todas as pessoas que utilizam, que precisam do atendimento do Corpo de Bombeiros Militar referente à segurança contra incêndio, eu gostaria do entendimento de vocês no seguinte sentido, de que a gente está dando um passo importante para melhorar um serviço que nós prestamos para a sociedade. A gente avalizou, a gente fez testes, a gente validou, enfim, a gente estudou bastante a situação. Mas nem tudo, nesse primeiro momento, a gente quer mudar a cultura interna de análise de processos. E essa mudança é uma mudança que, às vezes, ela não acontece assim. No dia 24 de abril desse ano, tudo vai estar funcionando 100%, né? Porque a gente tem uma cultura institucional arraizada de 40, 50 anos trabalhando com uma forma de metodologia de trabalho e a gente está mudando isso agora. Toda a concepção da ideia está feita, as INs estão todas revisadas nesse sentido, o decreto ampara. Mas a gente pode ter alguma coisa de melhoria no andar do processo. Tá? Então, é o seguinte, a gente já passou uma instrução para toda a tropa, a gente fez questão de a DSCI fazer instrução diretamente, utilizando esse canal que a gente está usando hoje, para todo o Estado, tá? Para todo o Estado, ou seja, todos os historiadores e analistas de projeto do Estado participaram desse treinamento, ou seja, a gente não terceirizou isso, a gente deu o treinamento, né, a própria diretoria. Enfim, né, eu só queria deixar isso muito claro, por quê? Porque assim, ó, como é uma situação nova e o conceito de segurança global, ele também é um conceito novo para nós, né? A gente deixou, tá? A gente deixou abaixo de cada item, de cada IN, né? Vamos supor, eu falo da IN 7, SHP. Existe um item lá que ele é temporário. E esse item ele se chama outros, tá? E esse item outros, né? Porque o que acontece hoje? Hoje nós estamos, a diretoria em si, ela está no escuro em termos do seguinte: como é que estão sendo indeferidos os processos? Quais são os itens de indeferimento? Como a gente não tem isso em sistema, a gente teria que pegar indeferimento por indeferimento e verificar os itens que estão sendo utilizados. Fechou? Agora, com o novo sistema, com a nova sistemática, eu vou poder gerar estatística desses itens. Eu vou poder ver quais são os itens que estão dando problemas no Estado. Confere? Só que é o seguinte, como os testes a gente fez, eles foram em alguns batalhões e não envolve o Estado inteiro, então eu tive que colocar abaixo de cada IN, da IRV e IRA de cada IN, um outro. E esse outro vai estar vinculado ao quê? Se o vistoriador verificou que existe algum item na edificação que compromete a segurança global daquela edificação, ele vai poder indeferir por esses outros, por esse item outros.
Só que ele vai ter que justificar, né? E é a instrução que a gente passou para o pessoal, por que aquele item ele é uma causa de indeferimento. Tá? Por que aquele item é uma causa de indeferimento? Além disso, ele pode indeferir pela seguinte situação: existe alguma situação no projeto que não é prevista nos itens de verificação, mas que é um complemento, que ele precisa saber para analisar um item, né? Então, ou seja, a gente previu isso, a gente vai acompanhar para a gente aprender. Então, provavelmente na segunda ou terceira edição da IRA e IRV, a gente quer excluir esse item para que não vire uma coisa discricionária, tá? Eu vou até citar um exemplo bem claro de uma situação que durante os testes a gente até utilizou como exemplo. Nós fizemos uma vistoria de teste em uma indústria. Nessa indústria, nós vimos o guarda-corpo de um patamar de uma escada, né, que visivelmente ele não estava de acordo. O item de verificação nosso para é só a existência. Nós verificamos, tem guarda-corpo? Tem. Se não tem guarda-corpo, a gente indefere. Se tem, a gente defere. A gente não entra nos detalhes. Como era um item visivelmente que ele estava em desacordo com a norma, surgiu a dúvida durante a vistoria, né? Analisando o risco daquela situação, a gente verificou, tá, que existiam várias saídas naquela indústria, que era um patamar que não era muito alto, que não existiam muitas pessoas trabalhando naquele ambiente, etc. Ou seja, aquilo lá não interferia na segurança global da edificação. Ou seja, se aquele item fosse um item, não era um item, por exemplo, de indeferimento daquele habite. Porém, se uma situação dessa, semelhante, acontecesse no ático de um prédio, onde eu tenho um salão de festas, e eu verificar que existe um guarda-corpo naquelas mesmas situações, apesar daquele item não ser um item de indeferimento, de verificação, provavelmente o vistorador ele vai indeferir porque existe um risco real porque é um salão de festas, tem crianças que circulam naquele local, enfim, que é um item que a gente se resguarda para indeferir aquele processo porque envolve uma segurança maior. Não sei se fui claro, né? Não, acho que ficou bem claro, né, pessoal? Acho que não teria dúvida com relação ao que está em projeto, certo, Charles? Charles, o William, que estão aí, Camila. Não, é certo, o exemplo ficou perfeito. A questão também para o pessoal saber, né, que acho que o Coronel comentou, no primeiro momento a gente não vai conseguir transformar tudo de uma hora para outra. Então, no primeiro momento, continua a situação que nós temos hoje. O que é simplificado, simplificado, o que é ordinário, ordinário. Até que depois as coisas vão se ajustando e, quem sabe, no futuro seja tudo ordinário, né? Porque entende-se que as coisas vão ser muito mais rápidas, né? E acho que o bombeiro sanitário vai conseguir absorver de forma ordinária todas as análises e vistorias. Seria isso, né, que eu entendi? Tá? Se a gente sobre o processo ordinário e simplificado, tá? Nesse primeiro momento nada muda. Isso. E vai continuar o processo ordinário. Até uma dúvida que todos que sei que é muito comum entre vocês. Se no futuro nós detectarmos que a gente pode mexer nisso, né, isso vai ser em comum acordo entre os conselhos, né, entre a comunidade. Né, o que a gente não quer é mexer na regra do jogo. Tanto é que o nosso grupo de trabalho, né, a gente sempre trabalhou o seguinte, né, nós vamos... essa é uma mudança, não sei se vocês percebem, ela é muito mais interna, ela é uma mudança nossa. Claro que ela impacta lá fora porque é um serviço que nós prestamos. Mudança interna, porque a gente não quis fazer uma nova atualização, mexer em procedimentos, mexer tal, porque a gente sabe que isso desgasta bastante, tem que mexer em sistemas, as pessoas já estão acostumadas, então a gente tentou mexer o mínimo possível. E por isso que é bom a gente deixar bem claro hoje também que é o seguinte, nada muda, né? As edificações que hoje precisam de PPCI, elas vão continuar precisando de PPCI. Os sistemas que se exigem para as indústrias, para os prédios, eles vão continuar sendo exigidos. Eu preciso de vistoria para essa determinada situação, vou continuar precisando de uma vistoria. Ou seja, nada muda. Se no futuro a gente entender que a gente possa avançar ou para um lado ou para outro, né, a gente avalia isso no futuro. Né? O que é bom deixar claro que nada muda nesse sentido hoje. Ô, Coronel,
aproveitando aí que está falando de projeto, a centralização, né, vamos falar aqui da região sul, a análise centralizada dos projetos continuarão centralizadas em Florianópolis, ou seja, a coordenação por Florianópolis aos analistas da região sul. Outras regiões de estados também migrarão para esta mesma organização ou vai continuar em cada batalhão diferente? Só para os profissionais poderem entender, né? Porque a gente sabe que o Oeste, até pouco tempo atrás, né, Charles, eu acho que ficava análise em cada cidade ainda como sempre foi. Porém, a centralização, não sei, o senhor poderia explicar melhor sobre a centralização, como é que está acontecendo e como é que ela vai, se vai continuar ou não? Vamos lá, a centralização ela começou, se não me engano, em março ou abril do ano passado, e ela tinha intenção de centralizar todo o estado. Nesse meio tempo, houve a troca do diretor, que foi quando eu assumi a diretoria, e como existia uma intenção de a gente mudar os procedimentos, como a gente está entregando, né, o Descomplica, a gente parou a centralização naquele estágio que estava, tá, até nós chegarmos no ponto que estamos hoje. Tá? O ponto que estamos hoje é o seguinte: dia 24, semana que vem, inicia a nova metodologia. Né? O Descomplica entra em vigor. Com base nas informações, e quando a gente aprender também internamente a trabalhar com a nova metodologia, a gente vai continuar o processo de centralização. Ou seja, nós vamos continuar e no futuro, tá? No futuro, todos os processos serão centralizados aqui na capital. Provavelmente ainda nesse ano de 2024, tá? Essa é a nossa intenção. Paralelamente a isso, nós temos duas regiões, que é a segunda região com sede em Lages e a terceira região com sede em Chapecó, estão iniciando um processo de centralização dentro das regiões. Então, todos os batalhões da região de Chapecó terão a fila centralizada, tá? E todos os batalhões da região de Lages terão a fila centralizada em Lages, tá? E a DSCI, depois que tiver a centralização feita nas regiões, centralizará aqui na capital. Perfeito. É claro que hoje a gente tem uma demanda um pouco reprimida, dependendo da quantidade de projetos que ficam na fila dos ordinários, né, mas com a implementação da IRA, esta fila tende a diminuir dos projetos ordinários. Essa nova metodologia, não digo a curto prazo, mas existe uma ideia de que vocês, né, consigam visualizar que essa redução da fila aconteça? Você tem alguma expectativa para que os profissionais consigam ter aí, né, uma ideia geral, até para o seu cliente, porque o cliente quer saber o projeto aprovado. Então, sim, ele, né, quando é analisado. Na IN1, nós já diminuímos pela metade. Eram 20 dias, a partir de semana que vem será 10 dias. Tá? A nossa expectativa e a nossa meta, né? A nossa meta é que até 2026 nós estejamos analisando em 5 dias. Vai ser a nossa meta. Então, todos os processos que entrarem para nós queremos analisar em 5 dias. Mas isso é lá em 26. Agora nós vamos cumprir essa meta dos 10 dias. Tá? Então, nós já estamos diminuindo pela metade já. Certo. Mas a tendência é que a gente consiga chegar lá nos 5 dias no futuro. É com uma somatização, né? Vai ter ser implementado o ERA, então, automaticamente, a quantidade de itens a ser analisados vai reduzir, consequentemente, cai a tendência de espera do ordinário. Isso. Nós fizemos alguns testes e nós chegamos em números que reduz o tempo de análise em até 70%. Dependendo do caso, chega a 80%, 90% de redução do tempo de análise de um processo, né? A vistoria é um pouco diferente porque nós temos o deslocamento do vistoriador, ele tem que ir no local, né? Talvez não tenha uma diminuição tão grande assim, mas na análise a gente constatou isso. Aproveitando a gente, com a finalidade também de agilizar o processo, a gente vai incluir um apostilamento na IN1, parte 1, deixando claro o seguinte,
que a análise dos processos, vistoria e análise de PPC serão realizadas em 2 etapas. Nós queremos analisar primeiro a parte documental, e a documental estando ok, nós partimos para a análise dos sistemas em si. Com isso, a gente espera o quê? Também centralizar e especializar nosso pessoal e estabelecer um padrão para de que tipo de documentação a gente cobra para cada situação. Tá? Eu acho que isso vai facilitar para todos nós. Essa documentação, então, ela vai ser analisada pelo analista que vai analisar o projeto, ou não? Num primeiro momento, vai ser pelo analista. A gente, como a gente teve essa ideia depois da publicação da IN1 parte 1, a gente vai fazer um apostilamento e a gente vai começar a operacionalizar isso. Ou seja, já vai ter a previsão legal, ou seja, depois a gente só vai operacionalizar para que eu não preciso ter um analista para fazer isso. Eu vou ter pessoas especializadas, bombeiros militares especializados, para fazer essa análise. Né? Ele vai só analisar a parte documental, enquanto que eu vou ter outros bombeiros militares especializados em só analisar PPCI, para não confundir uma coisa com a outra. Isso para a questão de vistoria também vai facilitar bastante, porque a gente pretende analisar isso de forma centralizada também na capital, ou seja, sempre quando entra um processo de solicitação de vistoria, a gente analisa a documentação estando ok, nós liberamos o processo lá para o vistoriador na OBM, né, fazer a vistoria. Perfeito. Só que isso a gente vai implementar com o tempo, não é uma coisa que vai acontecer de imediato. Tá? Perfeito, perfeito. E aproveitando, Coronel, ali daquele questionário lá que eu comentei no começo da reunião, que tivemos 82 respostas, a gente observou ali que muitos estão preocupados com a Instrução Normativa 21, que é uma instrução normativa nova que foi colocada ali de simbologias. O senhor poderia dar uma melhor explicação qual foi a ideia dessa instrução normativa estar ali, se ela é uma questão obrigatória ou não? A ideia é o seguinte: como o nosso processo de análise ele vai ser um processo mais visual, né, e a gente quer que seja dessa forma, ou seja, a gente vai olhar os processos de uma maneira visual, verificando a existência dos sistemas em PPCI, e como a apresentação das legendas de maneira estadual ela é muito diferente, e eu já pensando numa centralização, eu preciso ter uma padronização das legendas, tá? Porque é o seguinte, essa representação hoje ela é muito diferente. Então, como as análises hoje elas estão regionais, acaba que os analistas nas regiões conhecem os profissionais e sabem que profissional tal ele apresenta esse tipo de detalhe. Quando eu tiver isso tudo centralizado, e como vai ser um processo mais geral, eu preciso ter uma padronização. Até porque, às vezes, tem legendas, né? Tem profissionais que fazem legendas que são até coerentes, mas tem profissionais que, às vezes, colocam legendas que o analista demora para entender o que é aquela legenda. Então, a padronização vem nesse sentido. E também, já pensando no futuro, quem sabe até uma inteligência artificial que, não relacionada ao BIM, mas que faça uma análise de fotografias, possa identificar objetos. Então, é justamente nesse sentido. E como a norma, uma das atualizações do decreto foi que por 10 anos nós teremos uma estabilidade na atividade, né? Então, a gente resolveu colocar essa normativa agora, né? Só que, nesse primeiro momento, isso não é um item, tá, de verificação das nossas instruções reguladoras. Tá? Eu não coloquei isso como um item obrigatório, justamente para dar um tempo para os profissionais irem construindo, né, irem modificando as suas legendas, né, dentro das ferramentas que eles trabalham. Então, não vai ser uma coisa que, a partir do dia 24, o processo vai ser indeferido por causa disso. Não. Por enquanto, não está na nossa IRA. Só que é uma obrigação. Então, na medida do possível, né, eu gostaria que os profissionais, né, na verdade, é uma legislação, é uma obrigação dos profissionais, já preverem isso em processo. Tá? Perfeito. William, levantou a mão aí, pode falar. Vamos lá. A gente debateu esses dias, Fazione, sobre isso, sobre essa questão da simbologia. Vamos lá.
Eu tenho uma edificação onde ela está aprovada, agora na lei antiga, e eu preciso fazer uma alteração de projeto, tá? Uma alteração de layout. Aí essa alteração de layout, eu vou entrar com esse processo aí, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Como é que eu vou fazer com a simbologia? Eu vou tratar ela metade do projeto onde já está aprovado de uma forma e a outra metade de outra forma? Então, vai gerar esse impedimento. Quando você fala que haverá um tempo de adaptação na simbologia, eu sou analista, eu vou olhar a análise, eu vou olhar as normas. Se entrou um projeto a partir do dia 24 e ele não está respeitando a simbologia, se não tiver escrito que eu não devo aceitar, eu vou ter que cobrar. Esse é o segundo ponto. Pelo que eu entendi do coronel, William, vamos lá, não sei se eu entendi errado, mas vamos lá. A instrução normativa 21, ela veio para que exista uma padronização. Porém, se a simbologia que eu adotar no meu projeto, ela for intuitiva, ou seja, nesse momento, ela não vai ser um item de indeferimento do projeto, ela não vai ser um item de problema no meu projeto, que ele vai ser, o teu projeto está indeferido, ou tu vai ganhar uma multa, ou tu vai ganhar um auto de fiscalização para adequar, eu não sei, eu estou entendendo que se não está na IRA, eu não precisaria nesse momento adequar. Porém, existe um prazo, né? Esse prazo lá na frente, vamos fazer de conta que a gente já está no prazo. Isso vai ser um item que eu vou me prejudicar por não ter feito, coronel? Então, acho que nesse sentido. Não, eu entendo toda essa manifestação do William, né? Então, sobre a primeira parte que foi falado, como é que eu vou fazer de um projeto antigo para o novo? Tudo isso daí a gente pode resolver quando essas situações começarem a aparecer. A gente vai criar, talvez, mecanismos internos de dizer o seguinte, não, se você apresentar um projeto que ele já é antigo e tem determinada simbologia, que siga a mesma a simbologia, tá? Eu comentei que, de imediato, isso nem é um item de verificação nosso para fins de aprovação do projeto. 2, tu acabou de dar uma ideia de que talvez isso seja um critério mínimo para que aqueles casos de que a gente não consiga identificar em projeto, a gente possa ter um padrão de indeferimento. Porque é o seguinte, se eu não tenho um padrão, a pessoa apresenta qualquer tipo de padrão, eu não posso... como é que eu vou agir nesses casos, né? Então, como é uma IN nova, e alguns detalhes a gente pode acertar em nível de procedimento, mas é o seguinte, a gente não quer, porque a gente tem que pensar num todo, né? O que é o todo, né? O CBMSC analisa o projeto de todo o Estado, né? A gente, e não são só escritórios que estão estabelecidos, às vezes tem profissionais que estão se formando hoje, que eles vão fazer um PPC e eles não sabem, tá, e como é que eu faço a representação disso? Pô, ele já tem um padrão lá para ele fazer a representação. Então, a discussão ela é muito mais ampla, né? De forma alguma a gente quer prejudicar, a gente só quer que haja o entendimento de que isso foi feito no intuito de nós prestarmos um serviço de melhor qualidade, tá? Eu acho o seguinte, que como esse assunto também é um assunto que ele foge um pouco da nova metodologia, se a gente até puder não se estender muito, depois a gente pode fazer uma reunião exclusivamente sobre isso, para a gente também captar ideias de como a gente pode solucionar os problemas que poderão advir com essa situação. Perfeito. Charles. Não, só para a gente também não se estender, eu acho que, né, acho que todo mundo aí, numa próxima conversa aí, a gente consegue alinhar. O coronel tem uma grande sensibilidade, então percebe que ele já entendeu a nossa situação e tal. Então, se seguir nessa linha aí que comentou, nós teríamos uma IN de referência para os profissionais que estão começando agora. Eu, quem sabe, poderia adotar isso para projetos inferiores a 750 metros, posso adotar. Então, a gente vai, eu acho que sim, a gente já está trabalhando de mãos dadas, então, penso que essa sensibilidade entre todos aí é o caminho e a gente vai
Tentar Não tem como assimilar trilhar isso de isso aí. alguma forma, né? Tentar alinhar exatamente isso, Charles. Perfeito. Coronel, ainda a gente falando sobre projetos, que tem uma relação, foi um dos itens que eu peguei lá do questionário, o pessoal comentou sobre o memorial descritivo. O memorial descritivo ele é um complemento do projeto, perfeito? Se porventura aquele item que está no checklist da IRA, que vocês forem analisar, não estiver desenhado no projeto, mas estiver descrito no memorial, ele é válido? Gelainho, eu acho que é o Oscar, tu pode me ajudar nessa pergunta? Tranquilo. Tá. O projeto ele é composto pelas pranchas e o memorial. Então, o memorial é uma parte do projeto. Você vai colocar tudo aquilo que não deve estar ou não é possível constar nas pranchas, vai estar no memorial. Então, ele fazendo parte do projeto, a informação ali é válida. Tá? Na IN1 parte 2, nós trazemos os requisitos mínimos que devem constar nas pranchas. Tá? Então, se ele atende o que a N1 parte 2 traz, então, por exemplo, o caminhamento da escada, se tem lá que deve ter a cota dessa distância máxima percorrida em prancha, e ela não está, mas está no memorial, não está atendendo a N1 parte 2, então tem que estar na prancha. Tá? Então, tudo que tem que estar na prancha está lá na N1 parte 2. Todo o restante fica a critério do responsável técnico colocar isso em prancha, colocar em memorial, o analista vai ter que verificar essa informação. Assim como nas próprias INs específicas tem lá o que ele deve, né, alguns itens, deve constar em memorial tal e tal informação, né? Aquilo lá, então, deve ser registrado em material, no memorial. Perfeito, perfeito. Então tá, então acho que fica claro, né? Porque a gente sabe que às vezes alguns memoriais eles são extensos e às vezes pode estar dificultando a análise, e aí a gente também, né, percebe que abrindo a prancha às vezes fica mais fácil, mas se segue o que está na instrução normativa 1, parte 2, isso não seria o problema, ou seja, o profissional realmente tem que ler o que está lá na IN, o artigo específico, e atender no mínimo aquilo ali, perfeito? Exatamente. Beleza. Como a gente vai ter uma mudança de norma semana que vem, acredito que... Norma não, de procedimento, vamos dizer assim, né? Vai mudar algumas questões, e a gente tem conhecimento que muitos profissionais já estão lendo, já estão se atentando às novas normas. A pergunta que não quer calar, se o profissional quiser até o dia 23 desse mês protocolar um projeto perante as novas normas que estão lá, ele pode? Sim, ele pode, tá? Um projeto que ele foi, no caso ali, ele está em tramitação, ele não foi analisado ainda, ele já foi indeferido, retornou para as correções, tá? Ele pode ser apresentado na nova metodologia, tá? De acordo com o artigo 170, parágrafo 2º da N1, parte 1. Então, ele vai submeter a essa nova metodologia, fazendo o quê? Alterando o projeto, conforme as INs que estão publicadas e entram em vigor a partir do dia 24. Tá? Então, para que ele possa ser analisado de acordo com as IRs, eles têm que atender as INs novas. Tá? Então, se ele tem lá um projeto que está tramitando, que foi feito com base nas INs em vigor agora, ele tem que atualizar esse projeto para as INs que entram em vigor no dia 24. Tá? São poucas alterações que vão ser realizadas ali, porque a essência em si das normas não foram alteradas. Um ponto ou outro ali que vai ser necessário fazer uma correção, mas ele precisa fazer a atualização desse projeto. Sim, é possível, tá? Então, se eu tenho um projeto novo que eu não protocolei, eu posso utilizar, não preciso fazer nenhum requerimento, ou preciso citar isso? Como é que isso funciona para quem não protocolou ainda e já utilizou as novas normas, Oscar? Para quem não protocolou ainda, é só fazer a apresentação do projeto. Né? Mas tem que citar que está seguindo o novo padrão ou não? Tá, se ele apresentar antes do dia 24, isso? Essa é a questão? Exatamente, a pergunta é essa. Se eu protocolar até o dia 23, eu quero protocolar dia 23 e seguir normal, eu posso ou não posso? A pergunta é essa. Não, deixa eu só esclarecer. Se quer seguir as novas normas e quer que seja analisado através da IRA, o protocolo tem que ser no dia 24. Okay. Se for protocolado hoje,
Pode protocolar hoje, mas ele vai ter que apresentar um requerimento no dia 24, dizendo o seguinte: eu quero que seja analisado pela metodologia tal, conforme artigo tal da IN1, artigo 170, se eu não me engano. Exatamente. Daí a gente difere o requerimento, daí a gente vai analisar pela metodologia nova. E aí daí gera um indeferimento do projeto no sistema? Não é gerado nenhum indeferimento. É excluído aquele protocolo e feito um novo? Não é excluído o protocolo. Tá. Camila? Tá, e se eu fiz uma ampliação de um projeto que já está aprovado, eu fiz a ampliação, ele retornou para mim com correção, e agora eu quero que ele entre pelas novas normas. Então, eu tenho que fazer um requerimento e protocolar após o dia 24? Como se fosse um projeto novo, né? Tanto ele vai ser uma alteração de uma parte, quanto todo o projeto, a tramitação é a mesma. Então, se deve entrar desejo for entrar na metodologia nova, deve-se fazer um requerimento. Ou após o protocolado do dia 24, não é necessário apresentar o requerimento, tá? As alterações nele, mesmo que seja uma parte do projeto, ele vai entrar essa alteração naquilo que está em vigor na data do protocolo, que aqui nenhum estipula. Oscar, aproveitando, a gente tem um artigo na norma que fala sobre não é permitido mesclar normas. Esta questão de mesclar normas, muitas vezes, ela fica numa situação difícil de compreender, do profissional compreender. Eu vou tentar trazer um exemplo bem clássico aí, que a gente sabe que a Instrução Normativa 7 aí mudou bastante, né? E vou emendar aí duas perguntas juntas para ti. Não sei se tu vai te responder, o coronel, mas eu tenho um projeto que está ou aprovado ou em análise pela Instrução Normativa 7 vigente, que eu tenho lá a previsão do sistema de mangote. E o sistema de mangote, quem leu as novas normas, não vai ser mais obrigatório, sim opcional, a partir do dia 24. Se eu tenho um projeto aprovado, se eu não tenho ele aprovado ainda, está em tramitação, ou ele já está, né, ali na fase de execução de algum tempo, do que foi aprovado há 2 anos atrás, eu quero entrar com a alteração deste sistema, que vai interferir na Instrução Normativa 7. Bom, eu tenho lá a Instrução Normativa 7, que eu tinha obrigação de mangote, agora não tenho mais, e eu também tenho a obrigação lá, quem conseguiu ler a Instrução Normativa 7 vai compreender que a condição da reserva técnica de incêndio já mudou um pouco, né, do que a gente vem atribuindo no estado inteiro, ou seja, a reserva de incêndio ela é o reservatório de consumo. Se eu não quiser alterar isso pela nova Instrução Normativa, eu não preciso? Ou eu tenho que arrumar? Não sei se tu conseguiu entender. Sim. A pergunta ela vai ter ali vários fatores, tá? E daí qualquer coisa, se eu esquecer dessa questão da tomada de água do ponto de consumo, você me lembra ao final, tá? Porque foi unido ali várias coisas em uma coisa só. Exatamente, aqui é para aproveitar Isso. a pergunta aí que tem uma relação. Tranquilo, então vamos lá. Poderia ser feito de várias formas, né? Só que, ao a gente possibilitar várias formas dessas alterações, teria lugares possibilitando de uma forma, outros entendendo de outra, e outros de outra, e é onde começam as discrepâncias, né? Lá em Chapecó aceitarem de uma forma, em Florianópolis de outra forma, e a DSI achar de outra forma, tá? Então, exatamente com essa questão de padronização de ações, tudo, o critério definido, tá, foi esse. Então, tudo que está aprovado pode ser alterado no sistema, pode. Não vai ser considerado uma mescla de norma, você, por exemplo, pegar ali um projeto que está aprovado e fazer a alteração apenas do sistema hidráulico, que é o que ocorreria daqui 20 anos, né? Você tem lá um sistema, foi na norma lá de 2014, mas agora você precisa alterar, teve uma ampliação da rede, ou aquela rede de gás, a tubulação já não serviu mais, teve que fazer uma ampliação, uma coisa, tem que passar uma nova rede de gás. Então não faz sentido você ter que adequar todos os sistemas às novas exigências, né? E somente aquele sistema. Então, o que foi definido projeto aprovado, você pode fazer
uma solicitação de alteração de projeto, que até tem depois, acho, uma questão com relação aqui, que deve escrever, né, sobre isso, uma alteração de um sistema. Então, se você vai entrar com uma alteração, ó, estou alterando o SHP, estou alterando o sistema de gás canalizado, você vai fazer alteração específica daquele sistema, e isso é possível. Tá? Agora, para os projetos que estão tramitando em andamento já protocolados, isso não é possível. Tá? Então, a definição é de que, para que você atenda a nova metodologia, deve adotar todas as normas em vigor, ou seja, todos os seus outros sistemas também devem passar a atender o que as novas INs falam. Tá? Então, você não pode só pegar ali seu projeto, que todos os sistemas seguem ali as normas em vigor atualmente, e mudar somente o hidráulico para a IN, que passa a vigir a partir do dia 24. Tá? Então, para projetos aprovados, é possível mudar só aquele sistema. Projetos em tramitação é necessário alterar todos os sistemas. Então, é a forma também que a gente teve para padronizar o procedimento, e em qualquer lugar do estado vai ser dessa forma. Projeto aprovado, ok, projeto em andamento, altera-se todos os sistemas ali. Tá? Ok, não, está respondida, acredito que não tem problema nenhum. O coronel levantou a mão, quer falar antes de eu continuar? É só complementar o porquê disso, porque é o seguinte, são duas metodologias de análise diferentes. Então, ou o analista vai analisar através da IRA, ou ele vai seguir a metodologia antiga. Então, os processos que estão tramitando na metodologia antiga tem um padrão que o pessoal analisa, os itens, os artigos de referência são outros, já pode ter até havido algum indeferimento, ou seja, continua na metodologia antiga até a aprovação, aprovação ou reprovação, ou mais um indeferimento, enfim, ou seja, até a aprovação desse projeto. Se o empresário ou o responsável técnico quiserem mudar, né, só para deixar bem claro, eu tenho que mudar a metodologia. Então, eu não analiso mais pela metodologia antiga e eu vou analisar pela IRA o processo. Eu não posso, quando eu fizer isso, eu só analisar um sistema. Ou analiso todos ou analiso nenhum. Desta forma, então, daí o RT vai ter que fazer a solicitação e daí eu vou analisar todos os sistemas, começar do zero, né? Porque daí é uma análise diferente, porque são artigos diferentes, por exemplo. Ou seja, se eu tiver um indeferimento de um processo, de um PPCI, e eu quiser ir para a metodologia nova, o RT tem que ter conhecimento do quê? Que aquela análise anterior, ela não vai mais ser objeto de conferência nosso, nós não vamos olhar os itens indeferidos e nada. A gente vai começar uma análise completamente do zero. Tá? Ou seja, então, se o profissional quiser mudar só o sistema da hidráulico preventivo que compete a 7, depois projeto aprovado, entra com alteração, dia 24, dia 25 se protocolou o projeto já aprovado, tá? E em virtude dessa flexibilidade, vou usar a palavra flexibilidade que a IN7 trouxe do Mangote. Eu vou alterar, entro lá, como o Oscar falou, estou alterando o sistema hidráulico preventivo. Como está entrando na nova metodologia, todos os outros sistemas que eu também não mexi vai ser analisado novamente. Ou não? Não, se o processo estiver aprovado, como o Oscar comentou, não. Se o processo está aprovado, não. Se o processo está em tramitação, sim. E é bom deixar claro o seguinte, se eu já tive duas análises na metodologia anterior e o RT resolver que ele prefere se adequar às normas novas, as análises vão continuar contando, porque a gente fez duas análises. Então, quando eu analisar de novo, vai ser já a terceira análise, né? Ou seja, apesar de estar começando ela do zero, mas ela vai ser a terceira. Isso é importante deixar claro, né? Porque os profissionais vão entender que zera aquela taxa paga que é referente à quantidade de análise. Isso é importante deixar bem claro. A gente até prefere que o que começou na metodologia antiga vá até o final, né? Para que porque existem todo já um acompanhamento do processo, né? Então, claro, se alguém tiver achar que é conveniente se adequar à legislação nova, também a gente deu essa possibilidade, mas tem essas nuances aí para avaliar, né, se é caso ou não, né, que a gente deixou a critério, então, dos responsáveis técnicos e dos empresários. Né? Perfeito. Daniela, então, com relação lá à questão da tomada de água, tá? Ele não é um item obrigatório, tá? A gente não vai interferir se for deixada uma reserva
a parte do consumo. Então, o que E se ela consta na fosse um item, Oscar? E se não, fosse um item? mas o que consta na IN é admite-se. Ah, entendi. Então, você pode colocar ligado ali junto na mesma altura do consumo do RDI, o consumo na altura da RDI, como você pode deixar ela segregada em alturas distintas ali para você sempre ter uma reserva armazenada naquele reservatório. Tá? Então, admite-se. Então, fica a critério do responsável e do empreendedor ali fazer essa avaliação e verificar esse dispositivo. Tá? Então, não é algo, uma exigência que deve ser daquela forma. Então, a gente admite-se que seja utilizado ali também a reserva ali como volume também do consumo. Tá? Perfeito, perfeito. Mas alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão de mudança de norma, com o projeto aprovado ou não? Charles, William, Camila? Não? Podemos seguir aqui, então. Coronel, aproveitando, a gente está falando muito do ordinário, e no processo simplificado, como é que funciona quando ele for fiscalizado este projeto? Eu aprovei o simplificado na metodologia atual e ele foi fiscalizado posterior, do dia 24. Como é que isso vai funcionar? Vai seguir a metodologia da nova metodologia? Vai seguir a nova metodologia. Como os itens de conferência eles são mais gerais, e como não houve alterações significativas, né, praticamente não houve, né, alterações no dimensionamento e na exigibilidade dos sistemas, a gente vai analisar pela metodologia nova, ou seja, a gente vai analisar se os sistemas estão previstos naquela edificação. Tá? Será dessa forma. Ô, Daniela, Oi. desculpa, só te interrompendo. E só te dizer que o sistema sofreu uma alteração. Tá? Antigamente, quando você era sorteado, por exemplo, caía na fiscalização, a gente fazia a análise e pronto, né? A partir de agora, não. Toda vez que você é pego na fiscalização, ele entra e ele vai dar, o projeto muda e ele segue o rito do ordinário, tá? Ele do começo ao fim, ele segue o rito do ordinário. Ok, então simplificado deixa de ser simplificado e começa a ser ordinário. Sim, daí ele vai ser analisado até o final conforme o padrão. Fala, Charles. Vilainho, eu vou receber um e-mail quando vir essa chave aí, eu recebo um e-mail, pelo menos para eu poder ficar monitorando, porque hoje em dia tem acontecido isso, e daí tem correções fazer, gera uma F, eu não fico sabendo, eu fico só sabendo porque eu recebo um e-mail de uma F, eu não recebo um relatório, né? Não sei se o sistema vai ter algum gatilho. Então, teve uma alteraçãozinha, inclusive antes, se você caía na malha fina, digamos assim, vamos chamar de malha fina, você recebia e você podia consultar o relatório de indeferimento, que não é relatório de indeferimento, e sim de vistoria, né? Foi alterado o processo e hoje você não consegue ver. Mas a ideia é que, como ele vai virar ordinário, você consegue ver todas as peças normais, tá? Você vai conseguir ver se você foi indeferido, o relatório de indeferimento e o passo a passo de como vai seguir conforme o padrão. Pois é, mas eu não vou saber que eu caí na malha fina se eu não receber um e-mail ali, né? Não sei se seria importante, porque... Entendi. Não, entendi. Tem outro projeto, daí tu não vai conseguir... Não, eu entendi o que eu vou conferir com o Cesário se está sendo encaminhado ou não, tá? Essa questão do EC aí, mas não vejo por que não encaminhar, tá? Certo, beleza. E aproveitando, já que a gente entrou na questão de autofiscalização, né? A questão os profissionais, eu acho que eles têm, né, ficado muito preocupados com essa questão de autofiscalização e multa. Né? Por exemplo, aconteceu a malha fina. Ele vai ter um prazo para alterar esse projeto sem ser multado direto. Perfeito, Gelaim? Ele não vai ser multado direto porque ele fez algum equívoco, né? Não, de forma alguma. De forma alguma ele vai ser multado direto, né? Todos eles vai ter gerado um AF, né? O procedimento, inclusive, está previsto em diretriz, é que você vai constatar certas irregularidades, vai gerar o AF, né? E aí você vai ter inclusive, todos os processos de sanção dos corpos de bombeiros, você pode, inclusive, entrar com recurso, não necessariamente você vai, né? Então, fica aberto isso aí, fica aberto o AF para apresentação de, sei lá, de projeto ou qualquer coisa do tipo nesse sentido.
e você pode entrar com recurso também, você pode pedir prorrogação, você pode, né, fica não. Tem que ver só o que a legislação diz com relação a algumas multas podem ser aplicadas diretamente, tá? Perfeito. Em alguns casos específicos, sim. E daí, de acordo com o que está na lei, né? Exatamente, o que está na lei, exatamente. Mas de forma alguma, algum item que é passível de IAF vai dar uma multa automática. Não, isso não vai acontecer. Eu ia só comentar o que o Gelain comentou agora para o final, mas pegar o gancho no que ele falou, né? Que existem situações que, por exemplo, né, de falta de documento, de declaração falsa, né? Esse tipo de situação, ela não cabe à F, né? Ela cabe a aplicação de penalidade, tá? Só deixar bem claro, né? Nós temos casos de, por exemplo, ao invés do PPCI anexado, está lá um projeto arquitetônico, e o PPCI não está anexado. Então, isso não é um EF, isso daí já cabe a outro tipo de sanção. Ou o autodeclaratório sem assinatura. Ele assinalou ali e não colocou a assinatura dele que está declarando que atende às normas. Isso. Ou você declarou tal coisa e você não fez absolutamente nada do que você declarou. Tem que, na verdade, são uma falsa declaração, né? Então, tem algumas coisas previstas na lei e no decreto que já geram multa automática porque fica caracterizado o dolo, digamos assim, do dolo ou má fé, né? Ou má fé, assim, né? Agora, questões gerais envolvem sistemas que podem dar interpretações distintas, não. Isso não tem como, porque você pode fazer recursos ou qualquer coisa do tipo e discordar do nosso posicionamento. Perfeito. Douglas levantou a mão aí, pode... Nesse sentido da declaração, né, inclusive da declaração falsa, fazer uma declaração que vai haver tal sistema e no final o sistema não ser instalado, só para desencargo de consciência, trazendo o exemplo do autodeclaratório de Florianópolis, quando você sobe as informações no sistema, o processo trava até que as três partes se deem por ciente, né, que é o responsável por projeto, o responsável pela execução e o proprietário. Quando você vai subir o processo, você cadastra esses três endereços, essas três partes, né, e o processo não anda até que cada um deles dê a ciência para que o processo ande. Nós teremos esse tipo de coisa, ou toda a responsabilidade ela fica apenas no colo do responsável de projeto, que às vezes não tem pulso firme, digamos assim, no caso de ser alguém menos experiente, recém-formado, para fazer com que o proprietário, lá no fim da linha, execute tudo da forma como tem que ser executado. Nós vamos fazer algumas adequações no sistema. A gente não fez isso porque a gente está deixando o sistema preparado para absorver a nova metodologia. E isso envolveu bastante trabalho da equipe que trabalha com esse. Mas a intenção nossa é que todas as declarações, todos os documentos, que eles têm um padrão previsto na IN, ou seja, toda essa situação ela esteja dentro do SCI, ou seja, que sejam partes do processo de solicitação lá de cadastro da análise. Ou seja, se tem uma declaração que ela é padrão, que é o anexo G, né, hoje, que eu declaro que eu estou cumprindo as normas, essa declaração vai estar em sistema. E no futuro, ou seja, isso daí, para ele seguir com o processo, ele tem que dar um aceite lá no sistema e essa declaração nunca mais vai faltar. Hoje ela falta porque é uma ação da parte do responsável técnico anexar um documento, né? E isso, tudo que, como eu disse, que é previsto em norma, existe um padrão do documento, ele vai estar dentro do sistema para dar o aceite e a assinatura dentro do sistema. Não sei se responde. Pode falar. Só complementando, Douglas, o sistema SI ele está sendo trabalhado ali no módulo de vínculos, tá? Então você tem ali quem é o responsável pelo projeto, ele vai ser responsável pelo projeto. Ele não vai responder se lá depois o responsável proprietário não resolver instalar, por exemplo, o hidrante. Tá? Se no projeto você caiu numa fiscalização e verificou que no projeto tem o hidrante, o responsável pelo projeto está safo. Tá? Que depois na execução, por que não tem hidrante aqui? Aí vai ficar duas pessoas ali para comprovar de quem que é a culpa, que é o proprietário e o responsável pela execução. Tá? E daí, o proprietário aqui que não instalou ou tirou depois que a gente construiu, ele quebrou e tampou ali as caixas de hidrante e completou, enfim, tá? Então, esse modo de vínculo, cada um vai ser responsabilizado pela parte que
lhe compete, tá? Então, aquela questão ali de falsa declaração, tudo isso tem mais a ver, né? Você tem um projeto, ele prevê, né, exigido SHP pela norma, e no projeto não tem o hidráulico, né? Foi suprimido esse sistema ali, né? Então, isso quem é responsável pelo projeto, né? Não tem como eu falar que o proprietário ele vai assinar o projeto junto, como já acontece em qualquer, né, mesmo na esfera municipal, né, ele é o responsável, ele é o proprietário, tem que ter ciência do que está sendo exigido, mas o dimensionamento e a previsão compete ao responsável técnico. Mesma coisa, você fazer um projeto estrutural, que você prevê ali vergalhões de 12,5 milímetros, o proprietário, não, no projeto eu quero que se coloque só de 5 milímetros. O engenheiro estrutural não vai fazer isso, né? Então, funciona da mesma forma, tá? E daí, com relação àquilo que está em projeto, aquilo que é executado de forma distinta, cada parte tem a sua responsabilidade nesse processo. Elas são bem distintas e vão estar também separadas no sistema com a criação do módulo de vínculos. Gelaim? Não, só ia complementar isso porque o Oscar falou, o módulo de vínculos, o sistema de vínculo, o módulo de vínculos ali no SI vai completar com várias outras etapas do nosso sistema, né? Por exemplo, aquela questão hoje qualquer um vai lá e se vincula na edificação, né? Vai ter também aquela questão de, eu vou me vincular e vai ter que depender do RI dar o ok, porque senão, se ele não falar que é ok, eu realmente não tô autorizado a responder por essa edificação. Então vão ter várias questões nesse módulo de vínculos que vai ser basicamente nesse sentido que você está falando, como é que funciona aqui em Florianópolis, tá? Perfeito. O coronel levantou a mão? Não, fui eu, Daniela, sem querer, que estava piscando aqui, eu achei que não tivesse baixado. Mais alguma dúvida com relação a essa questão de responsabilidades aqui do processo simplificado? Lucas, Charles, William, Camila, tudo certo? Flávio, quer fazer algum comentário com relação a isso? Não, Daniel, eu acho que o alinhamento é esse mesmo. A gente já havia conversado anteriormente e eu acho que devemos seguir nessa linha. Perfeito. Charles. Qual que é a orientação em casos de... Foi dado alguns exemplos aí, por exemplo, eu vou executar uma obra e eu fui ver que o projeto precisaria ter detecção e não tem. Qual que é o caminho do profissional? No primeiro momento, a gente vai procurar o profissional projetista e informar, eu entendo que deveria ter, mas senão o caminho seria acionar a ouvidoria do bombeiro, acionar o bombeiro local, algum nesse sentido, ou eu toco o projeto assim e depois, se estiver errado, lá para frente se discute. Porque, eticamente, a gente teria que, né, conversar com o profissional, organizar, ele que reaprova o projeto, né? Mas, se alguma pessoa perceber nesse sentido durante a execução, qual que seria a orientação? O que o pessoal tem feito ultimamente, ou ninguém tem feito nada também? Vocês me entenderam? Sim, entendi, Charles. A ideia, né, até que a própria legislação trouxe é o quê? O compartilhamento de responsabilidades. Tá? Então, nessa situação específica, se você tem um projeto que precisaria de detecção e não tem, você detectou isso, após você falar com o proprietário, com o autor do projeto, se ele decidiu não prever, na verdade, quem vai estar cometendo uma infração é ele, tá? É porque aquele que é responsável pela execução, ele precisa atender a 2 critérios para que ele cometa uma infração. Um é não seguir o que o projeto diz, e, além disso, também não seguir o que a norma diz. Ou seja, ele precisa ter a somatória ali de 2 ações para resultar numa infração. Então, se o projeto não tinha detecção e você tocou conforme o projeto, você não cometeu a infração. A infração vem lá, já na fase do projeto, tá? Agora, você não está previsto no projeto, e você instalou lá, né, falou, o projeto não prevê, precisa para certificação, depois que o bombeiro vier vai ter problema, pode resultar em multa, tal. O proprietário, não, beleza, vamos instalar a detecção. E você colocou diferente do projeto, mas você está seguindo as normas, você também não cometeu uma infração. Porque para cometer infração você tem que não se atentar ao que o projeto fala e também não ao que a norma fala, né? Ou seja, por exemplo, um projeto lá que prevê uma escada de 1,65, exigido por norma é mínimo em 20 e você executa ela com 80. Ou seja, você não seguiu o projeto que previu em 65 e nem a legislação que o mínimo é 20. Então, nesse caso, você cometeu uma infração na execução. Entendeu?
eu acho que ficou entendido, né? Eu acho que o pessoal aí, profissionais, se atentarem bem às normas e para evitar problemas, né? Certo, Douglas? Ficou mais alguma dúvida com relação a... Aí, nesse caso explicado agora, configura a infração tanto do responsável por execução quanto pelo responsável do projeto. O projeto não previu e o executor não seguiu o projeto aprovado, mas não seguiu a norma, né? Então, os dois caem. Isso. Na verdade, ali cada um responde pela sua parcela de culpa, né? Daquilo que a legislação prevê. Exatamente. Bom, a gente falando de projeto e a gente vem vindo com a SCI que foi implementado somente naquela situação que eu acho que a Camila colocou ali com relação de alteração de projeto e preocupação. O processo hoje ele é todo digital, né? Então a gente tem adotado alguns critérios aí de padronização com relação a quando eu preciso entrar com alteração de projeto, ou seja, o profissional digitaliza o projeto físico, faz uma digitalização daquelas plantas todas aprovadas que tem o carimbo, projeto lá de 10 anos atrás, ele entra no sistema lá, faz a migração do processo do físico para o digital, faz todo aquele procedimento, né, isenta a taxa, para criar um deferimento no sistema novo, e entra com a alteração de projeto, para o analista que for pegar, compreender o que foi aprovado antes e o que está sendo alterado. A minha pergunta para vocês é a seguinte: a gente sabe que no Estado, né, existe essa dificuldade, tem essa dificuldade, né, de digitalizar o processo. Vocês, por acaso, discutiram entre vocês um procedimento diferente que poderia ser adotado para essa situação, quando o profissional não tem acesso a uma digitalização rápida para entrar e tramitar essa edificação? Ô, Daniela, se eu não me engano, o Oscar pode me corrigir, mas isso foi retirado da IN 1 parte 1, tá? Isso não existe mais essa exigência de você digitalizar o processo. Então, se você vai fazer uma alteração de um PPCI que já está aprovado e tudo mais, que era antigamente no papel, você apresenta a alteração dele digital e bola para frente. O que é antigo no papel fica no papel. Então, mas se for uma ampliação, apresenta a parte ampliada, a parte existente aprovada no próprio arquivo, dizendo que está aprovado, e a ampliação é que vai ser analisada. Exatamente. Okay. Camila? Tá, mas... Desculpa, corrige-me se eu estiver errado, tá, Oscar? Não? Tá, mas se é uma empresa grande, por exemplo, eu tenho já 10 mil metros quadrados aprovado lá em 1990, e agora não existe mais esse projeto em digital, ele é feito em nanquim, vamos imaginar assim, eu vou ter que redesenhar e apresentar ele desenhado no sistema, ou só entro com a ampliação? Depende, tu vai ampliar quanto? Vai ampliar só a parte nova, vai ampliar... Quantos por cento? Isso, você tem que verificar lá o que vai ser. Mas, por exemplo, eu tenho eu tenho uma empresa hoje que eu tenho já 64 mil metros aprovado. E eu vou ampliar agora mais de 50%. Então, quer dizer, o novo projeto, relevante que... Você vai ter que pegar a N5. Tá? Quando você tem ampliações de até 20%, isso não vai impactar nos sistemas. Então, você vai apresentar a sua ampliação, ela já é possível. Tá. Então, você vai ter lá os 64 mil metros quadrados, você vai colocar ali, mesmo ela sendo compartimentada ou não compartimentada, não vai influenciar, é a mesma exigência. Ok, essa é uma situação. Ampliações até 50%, mais de 20% e até 50%, você vai ter que, para não ser exigido nada na área existente, fazer a compartimentação. Então, você pode apresentar a prancha só dessa ampliação, informando que ela está compartimentada em relação à existente. Ok? Tá. Segunda possibilidade. Agora, mais que 50%, isso, se não for um bloco isolado, ele vai influenciar no restante. Então, você vai ter que fazer todo o projeto desses 64 mil com mais esses 32 mil. Tá. Ou seja, fazer o levantamento geral da empresa e entrar novamente até 50%. Porque é um novo projeto, né? Sim. Ele ampliou, influenciou no que já era existente, então o que era existente ele não é válido mais.
Sim. Karina, Então, até 50 não há necessidade da gente escanear e colocar mais no processo, só entra com ampliação. Isso, desde que compartimentado, né? Conforme consta na IN5. Entre 20, tá. entre 20 e 50 tem que ter compartimentação, tá? Abaixo de 20 você pode fazer o que você quiser, você só apresenta o arquivo novo da parte ampliada, até 20% ok. Mais do que isso, entre 20 e 50, daí tem que fazer a compartimentação para você utilizar isso como só ampliação. Aí mais de 50 é um projeto novo. Ou seja, até 20%, Camila, né? Tu não precisa apresentar, independente se está compartimentado ou não, tu apresenta só o que é novo, esquece o existente. Entre 20 e 50, estando compartimentado, só o que é existente. E acima de 50, zera tudo, começa de novo. E para ficar bem claro, até mesmo o pessoal compreender. E nesse sentido, os profissionais que tiverem um arquivo lá, mesmo que seja antigo, 10, 15 anos ainda, digital, e quiser apresentar naquele 20%, 50% ou abaixo de 20%, não tem problema nenhum. Basta, pelo que eu estou entendendo, basta apenas dizer uma área ali achoreada, referente à aprovação tal, meio físico, para até ser mais fácil de compreensão, né? Então tem o digital. Ô, Dani, mas é isso, às vezes eu tenho uma empresa, eu tenho uma área que ela não está nem achurada, eu não tenho aquela parte, entendeu? Mas então, beleza, não precisa tu fazer isso, entendeu? Se não tá acima de 50%, tá? Tu tem que fazer todo novo. E de 20 a 50, tu vai dizer, daqui para cá existe, está compartimentado com ampliação, tu apresenta só a ampliação. Nossa, ótimo, hein? Grande avanço. Só um detalhe, tá? A partir de 24, vai ser cobrado sempre que houver uma alteração de projeto, a prancha de locação atualizada. Então, se você tem lá um projeto, mesmo que seja lá de 1.800 e bolinha, e você vai fazer uma ampliação ali que não precise apresentar digitalmente as pranchas, toda essa área, mas a sua planta ali de locação, de situação, ela deve trazer essa área já existente, a sua área ampliada, tá? Mas é uma prancha só. Faz uma delimitação do perímetro externo, entendeu? Não é desenhar internamente, uma delimitação do perímetro externo. Isso consegue até por uma foto de imagem. Uma vista superior, né? Uma vista superior para você identificar quais são os blocos existentes, qual que é a parte ampliada, só para a gente poder saber qual é o bloco, qual é o quê. Tá? É só para atualização de blocos. Então, acredito que, eu não sei, a fase de projeto, né, eu acho que a gente levantou vários itens aqui, várias questões de dúvidas. Eu não sei se tem mais alguém que tem alguma dúvida relativa ao que lembra, ao que é o seu dia a dia, até mesmo para que a gente possa passar para o próximo item, antes do item que é o Habite-se, né, que vai ter muita relação com o projeto. Se tiver mais alguma dúvida, porque daí eu queria fazer um ponto específico sobre a questão de alteração de projeto na questão da regra do ofício, né? O profissional, hoje, ele tem que destacar num ofício que está sendo alterado, né? Ou que está sendo ampliado, enfim, para critério do analista compreender. Até mesmo numa devolutiva de projeto, você faz essa informação, estou retornando com o processo, ajustando este item. Mas na fase de protocolo, estou alterando, isso e eu estou alterando isso. Esse ofício, de que forma que vocês compreendem que esse ofício está claro no entendimento? Eu sei que talvez é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas assim, eu preciso descrever nesse ofício todos os itens, nos mínimos detalhes do que alterou, ou basta fazer genérico aquele ponto? Por exemplo, eu tinha um hidrante nessa região e ele foi colocado em outra região. Eu estou entrando com alteração porque o hidrante número tal no projeto anterior aprovado previa aqui, porém eu estou alterando para cá, sendo que o layout atende ao cobrimento da mangueira. Bastaria simplificar dessa forma ou teria que descrever tudo mais? Foi alterada uma parede, foi criada uma sala nova? Eu não sei se vocês compreenderam a minha dúvida. Sim, Daniela. As alterações têm que trazer tudo que foi alterado que diz relevância aos sistemas de segurança contra incêndio. Então, se essa parede vai influenciar no encaminhamento da mangueira do hidráulico que você está mudando, ela deve ser constada, né? Porque, assim, a análise, ela deve se pautar especificamente naquilo que foi alterado.
Então, se você alterou 3 pontos ali no projeto, daqui 5 anos a gente vai lá e verifica e, pô, não tem mais alguma coisa aqui, ou foi retirado um sistema, alguma coisa assim. E aí você não é informado, por exemplo, que foi tirada a detecção automática de alguns locais, tá? Porque daí lá a carga de incêndio era mais baixa na época e resolveu-se tirar aquilo lá, mas não foi constado nessa alteração. A gente vai chegar lá para fazer uma fiscalização, sei lá, daqui 2 anos, daqui 3 anos, 4 anos, vai passar, pô, não tem, cadê os detectores daqui? Né? Isso pode resultar até numa infração, né? Porque foi suprimido ali o sistema, e isso, né, então, na própria ele fala, né, qualquer alteração dos sistemas deve ser submetida a uma prévia aprovação. Então, essa solicitação ali, esse ofício de informação, ele deve descrever de forma clara e objetiva as alterações realizadas no projeto. Então, não precisa detalhes de dimensionamento, por que tirou daqui e foi para lá, isso não é necessário. Isso aí, depois, esses itens referentes a se atende, se não atende, vai estar no projeto, vai estar lá na prancha, vai estar lá no memorial essas informações. Então, ali é só para que o analista consiga se orientar, ele vai pegar aquele projeto, o que ele vai olhar lá? O que foi alterado? Foi alterado o ponto de hidrante da sala tal para a sala, para outra sala. Foi feita uma ampliação de um bloco isolado em relação à edificação principal na face sul da edificação. Não é só para que ele se localize e saiba o que é que está sendo alterado, de forma simples. Perfeito. Coronel? Só complementando que vai até fugir um pouco da pergunta, mas que para a gente também entender a nova metodologia, que eu acho que é o foco da nossa reunião. Sim. Então, muitas coisas de que hoje, talvez, as situações, o exemplo que tu deu, pode ter acontecido isso com vários profissionais ao redor do Estado, talvez os itens que a gente está conferindo hoje, eles não são mais itens de conferência da nossa instrução reguladora interna. Tá? Então, eu vou pegar um gancho no que o Oscar falou e várias adequações nos sistemas, que às vezes são modificações de lugar, pequenas alterações de layout e tal, elas vão ser 100% a critério do responsável técnico. Ele vai ter essa autonomia. Mas, ao mesmo tempo, né, como o Oscar falou, não só para a conferência nossa, mas até para resguardo dos profissionais técnicos. Dizer, eu estou fazendo isso por esse motivo, porque a situação é essa. Para que isso fique registrado, desculpa, para que no futuro, se acontecer alguma coisa, isso esteja claro dentro do PPCI, os motivos que levaram àquela adequação. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, muito hoje, né, a gente vai ter que aprender a trabalhar, inclusive os responsáveis técnicos vão ter que aprender a trabalhar com a autonomia, né? Que hoje a instituição, ela praticamente avaliza 100% do processo. E o que a gente vai passar a avalizar, é o que a gente comentou no início da reunião, é as características do imóvel, que sistemas eu preciso ter para esse imóvel, se esses sistemas estão previstos no projeto. Então, tudo que fugir disso, ela é uma questão que vai ser responsabilidade única e exclusiva do responsável técnico. Então, nós podemos receber, talvez, um requerimento pedindo uma situação que nós nem vamos nos manifestar. A gente vai dizer, isso não é critério de avaliação nosso, isso é responsabilidade do responsável técnico. Ok. Douglas? Teu áudio está mudo. Aproveitando esse gancho, a responsabilidade do RT, ela não muda, ela não aumenta, ela continua a mesma, só que agora o Corpo de Bombeiros não compartilha mais essa responsabilidade com ele, a partir do momento que não há mais um double check de projeto, né? O responsável, ele emite o projeto e o Corpo de Bombeiros vai fazer uma análise do que é minimamente a questão de segurança. Então, eu entendo que isso vai gerar um ruído grande agora no início, e um termômetro importante que nós vamos ter aí é a diminuição da fila de análise de projetos e, eventualmente, o aumento na fila de indeferimento de habite, né? Quando chegar lá na frente
e vê que o projeto foi mal feito, né, não estava completamente certo, e os habites não serão emitidos. Aí vocês vão ter, né, o Corpo de Bombeiros começar a sofrer uma procura não só dos responsáveis técnicos, mas também dos proprietários de obra. Eu acho que esse vai ser um choque grande nesse momento em que esse piloto está sendo lançado, né? Em que a gente está testando essas questões. Eu acho que não, Douglas. Eu acho que não, porque é o seguinte, a gente teve o cuidado de que todos os itens que são conferidos em projeto, eles são conferidos no ABITS. Tá? Então, o que não pode haver são eu ter determinadas características do imóvel. Declarar e não fazer. Declarado. Eu tenho lá um prédio de 7 andares no projeto. O vistoriador vai chegar lá e ele vai ter que ver um prédio de 7 andares. Se ele for lá e ver um prédio de 50 andares, ele vai indeferir, entende? Então, tudo que é conferido no projeto é item vinculante, com raríssimas exceções no ABITS. Eu acho que a gente pode ter uma fila diferenciada, isso a gente vai ter que aprender a trabalhar, a gente não sabe, né? Eu já comentei isso, inclusive nesse grupo de trabalho, é o impacto que isso vai ter nas filas de requerimento. Eu não sei se o pessoal, quando sentir essa responsabilidade e absorver o seguinte, que é o que tu falou, né? Que a responsabilidade de vocês continua a mesma. O que o bombeiro saiu é de uma etapa do processo. Até que ponto o pessoal vai se sentir inseguro e começar a fazer requerimento de coisas que não são mais critério de avaliação nossa. E é talvez nesse ponto que a gente vai ter que depois evoluir, ver como é que vai acontecer para saber como a gente vai lidar, né? Mas, de fato, a gente não vai entrar nesse mérito, nem em requerimento. O declaratório, ou descomplicado, né, ele já é uma realidade em vários municípios do Brasil, em relação a prefeituras, vigilância sanitária, e o projeto simplificado, né, como o William estava colocando no começo ali, ele não é simplificado para o responsável técnico, ele é simplificado para análise, porque vigilância sanitária, por exemplo, nós fazemos um anteprojeto, fazemos um projeto executivo, mas nós agora temos que fazer um projeto simplificado também dentro dos padrões da vigilância sanitária, que não é um projeto que é utilizado em obra, é utilizado só para análise. Mas isso não é só aqui, né? Já fiz projetos para outros estados que também funciona da mesma maneira. O que eu queria solicitar, né, o que eu gostaria de solicitar e deixar claro aqui com essa minha colocação inicial, é que a gente precisa que o Corpo de Bombeiros continue fazendo o bom trabalho que sempre fez, no sentido de atender o responsável técnico com a demanda de dúvidas, porque agora, com esse entendimento de que a responsabilidade pesa mais para o responsável técnico agora, vai acabar procurando o Corpo de Bombeiros antes mesmo de levar toda a tramitação a cabo, né, para tirar dúvidas, para fazer perguntas sobre as INs. Nós vamos continuar com os nossos atendimentos, né? Essa é uma outra demanda que pode surgir, que você frisou muito bem agora, né? De talvez aumentar a fila, né? E aumentar a demanda por consultas, né? Uhum. A gente tem essa ideia que isso pode acontecer. Não sabemos até que ponto, mas também nós não podemos transferir uma demanda de um local para outro, né? Sim, a gente não pode simplesmente, eu pego os analistas que eu tenho no estado e deixar tirar dúvidas, eu vou deixar eles sem tempo para fazer análise, e a fila da análise vai continuar a mesma. A gente tem que atacar esse problema de uma outra forma, que a gente já discutiu também nesse grupo, que é a criação de uma talvez uma pós-graduação, talvez a instituição disponibilizar um curso gratuito de maneira online. A gente vai trabalhar alguma forma nesse sentido, para que os profissionais que têm algum tipo de dúvida, eles possam procurar esse material, procurar essa especialização, procurar essa fonte de informação, para que não precise direcionar isso a um analista ou a um bombeiro militar, que ele está disponível lá, a incumbência dele é fazer a análise do processo em si. Aliado a isso, é uma intenção nossa, né, como a DSCI, ela vai poder passar a acompanhar os indeferimentos, né? Então eu vou ter uma estatística e eu vou conseguir ter uma noção através do nosso BI, uma tabulação das informações. Uma tabulação. Então talvez eu detecte que tal item ele está gerando bastante indeferimento ou está gerando bastante requerimento, e o requerimento é uma coisa que a gente está conseguindo acompanhar, que
é uma melhoria do SI que surgiu há pouco tempo, né? E eu vou conseguir detectar isso. Eu detectando isso, eu posso criar um material através de vídeo institucional, através de um documento, em explicar aquele item. Então, a ideia é o seguinte, que no futuro, né, cada item de indeferimento seja vinculado a um vídeo ou a um tutorial dizendo o seguinte, ó, se o teu indeferimento foi por esse motivo, pode ter acontecido A, B, C, D, e dar uma explicação geral, de a pessoa pegar aquele vídeo, pegar aquela orientação, pegar aquele documento, e ela poder, com base naquilo, corrigir o seu problema. E não precisar de um atendimento exclusivo para aquele tipo de problema. Então a gente consegue otimizar, né? Porque nós somos um órgão público que tem que pensar o seguinte, eu não posso simplesmente absorver mais pessoas para trabalhar, absorver mais pessoas, tem que pensar em custo. Então tem que pensar em otimizar o nosso recurso para dar a resposta que a comunidade espera. Nesse sentido, três sugestões que me vêm à mente são um edital de licitação para que alguém possa fazer as instruções comentadas, né? Ou que possa investir numa inteligência artificial, né? Para você lidar com projeto e análise. Isso, sem dúvida, aceleraria para os dois lados, aumentaria muito a assertividade no momento da conferência, da análise de projeto, ou até uma empresa, né, um edital de licitação para se investir de maneira profissional no canal do YouTube de vocês, que é algo que é bastante interessante. Sempre que eu precisei de um atendimento por WhatsApp, rapidamente eu recebia o link, né, do canal do YouTube de vocês, e era muito fácil aqui para a gente debater, até com os estagiários aqui dentro do escritório, porque essa troca de informação ela é importante para a formação do profissional, tanto aquele que ainda está na academia, o estagiário que está no escritório, quanto aquele recém-formado, né? Sem essa conversa, essa formação, né, com qualidade, ela não acontece. Infelizmente, esperar pela academia hoje, que a gente tem discutido tanto e combatido tanto ensino à distância, 100% à distância, a gente confiar exclusivamente hoje na formação, também é uma questão um pouquinho complexa. Então, ficam as sugestões aí. Perfeito, Douglas. Obrigada.